É toda sua. Boa noite, meus queridos. É algo assim novo, né? A gente se encontrar desse jeito, a gente vê esses irmãos aí, esses sorrisos, esses olhares. É curioso, né? Quando a gente pensa assim, olha, aconteceu um grande problema e nós sabemos, né, que isso tem um impacto, mas a espiritualidade nos permite usar os avanços, usar a tecnologia para a gente se encontrar. Nada é limite, né, gente? Os limites são colocados por nós mesmos e a gente vai pensar bastante sobre isso. Nós estamos vivendo, sem dúvida, um momento de muita tensão, de muito questionamento, mas se a gente perceber quanto somos capazes, a gente vê, olha, estamos aqui entre irmãos, entre amigos, refletindo sobre o Evangelho de Jesus. Então, assim, acho que vale a gente ter coragem de enxergar além, né? E agradecer sempre. Então, eu manifesto aqui a minha gratidão ao Pai, minha gratidão ao Mestre, a toda a espiritualidade e essa casa bendita que me acolhe há tanto tempo e que me permite esse estudo, que me permite refletir e trocar ideias com vocês, né? Então, eu acho que é uma bênção. Nós sabemos que tudo que está acontecendo, sem dúvida, tem seus propósitos. Sem dúvida, tem suas dores. Não podemos minimizar o que está acontecendo no planeta. Mas não tem como a gente deixar de enxergar o quanto temos a aprender. E a fazer também, né? O capítulo de hoje fala do buscar e achareis, fala sobre a gente se ajudar, que o céu também vai nos ajudar, né? E a gente vai entender sobre isso. Mais do que nunca, o que somos levados a pensar é na ação. O que estamos fazendo com essa oportunidade magnífica que o Pai nos dá da vida? O que nós estamos aí fazendo com as nossas capacidades? Então, vale muito a pena a gente ter essa coragem de pensar na nossa vida espiritual, de pensar em como estamos lidando com cada minuto desse dom, que é o dom da vida. Pensando, né, no buscar e achareis. O título do capítulo já é lindo e já explica muita coisa, né? Se a gente busca, se a gente quer respostas, se a gente quer soluções, se a gente quer paz, a gente precisa criar condições para isso. É claro que o Pai fornece a nós tudo o que nós precisamos. E aí já vem um ponto muito importante para a gente refletir. Ele nos dá ajuda, ele nos dá amparo, ele nos dá inteligência, toda a capacidade. Mas a gente precisa ter coragem de construir o nosso caminho. E o capítulo é tão lindo que ele fala justamente da vida espiritual. A vida material, a vida aqui no planeta, ela faz parte. Mas ela não deve ser o nosso foco maior. O nosso olhar precisa estar voltado para a nossa vida espiritual. O que estamos fazendo para construir uma trajetória espiritual cada vez mais linda, cada vez mais promissora? E falando sobre a questão de que o Pai nos oferece tudo o que nós precisamos, aí vale a gente ter um olhar atento, né? O Pai sempre cuida de nós, sempre nos dá o que nós precisamos, mas nós muitas vezes, como crianças mimadas, a gente emburra, né? A gente faz cara feia, a gente não quer saber das lições, a gente acha que tem alguma coisa de errado. Não é possível, né? Poucos dias atrás, fiquei aí pelo menos
uns 40, 50 minutos tentando orientar um pouco um amigo que mora numa cidade do interior e que está absolutamente revoltado com tudo que está acontecendo, que não se conforma, que não aceita, que só vê erros, que está absolutamente assim deixando de lado a oportunidade de entender, de aprender, de usar o olhar sensível para perceber quanto aprimoramento está sendo gerado, pode ser gerado mais ainda e precisa ser gerado. Uma crise como essa, uma situação como essa que envolve todo o planeta, que envolve as nações das mais diferentes formas, que envolve instituições, famílias, indivíduos, nos mais diferentes aspectos, ela não pode ser à toa. E esse capítulo, ele vem justamente nos mostrar como é que a gente está lidando com essa situação atual. Vamos buscar as nossas respostas, vamos entender o que isso impacta na nossa vida e como nós podemos transformar em bons frutos, em bons resultados. O capítulo começa falando da lei do trabalho e da lei do progresso. Eu sempre falo para vocês das coisas que acontecem na minha vida e que acontecem aqui em casa. Meus filhos cresceram ouvindo a seguinte frase: não viemos a passeio. É uma forma muito simples para as crianças que já sempre frequentaram a evangelização entender o que é que a gente está fazendo, né? Será que a gente está se ocupando mais da vida material do que a vida espiritual? Será que a gente está se ocupando mais de reclamar do que agradecer? Será que a gente está usando toda a nossa potencialidade? Eu sempre gosto de pensar na seguinte questão: nós não temos limites para amar, nós não temos limites para desejar o bem e fazer a caridade. Talvez alguns de vocês, meus amigos, já tenham me ouvido falar, mas é interessante voltar a repetir. Se a gente está ouvindo uma briga de vizinhos, se a gente está ouvindo sirene de uma ambulância, ou de um bombeiro, ou da polícia, se a gente está no metrô e está vendo alguém angustiado, se nós estamos presenciando uma briga, o que a gente faz? A gente começa a julgar? A gente começa com o nosso olhar já a criticar e fazer suposições? Esse é o momento, e tantos outros, de nós agirmos. Seja qual for a situação, vamos devotar o nosso amor. Quando a gente pega qualquer oportunidade para amar, nós estamos construindo um caminho promissor na vida espiritual. A gente está buscando paz, porque se eu desejo paz, eu encontro a paz. Se eu crio condições para alguém se sentir melhor, acolhido, amparado, eu estou criando o meu caminho de acolhimento, o meu caminho de luz. Então é como se a vida fosse algo flexível. Se eu jogo luz, se eu jogo amor, se eu ajo de maneira caridosa, respeitosa, generosa, é isso que eu vou receber. Como é importante a gente ver que somos nós mesmos que criamos esse nosso caminho. Da mesma forma, se nós agirmos com a vida de maneira irresponsável, de maneira pouco cautelosa, desprezando as oportunidades que o Pai nos dá, é esse caminho que estamos construindo. A lei do trabalho, a lei do progresso nos mostram o quanto somos capazes de criar uma vida plena, saudável, serena. Muitas vezes ficamos esperando por muito tempo, muitas vezes desperdiçamos anos e anos da nossa vida e até algumas existências, algumas encarnações,
esperando que magicamente a nossa vida seja feliz, que magicamente tudo se resolva. O que não percebemos é que somos os construtores de nossa vida. Nós é que temos a capacidade de edificar o bem, a paz, o amor e a própria saúde. Quantas vezes nós nos angustiamos porque temos algum problema de saúde, alguma limitação? Mas o que será que fazemos diariamente com essa oportunidade maravilhosa que o Pai nos dá? Quando o Evangelho nos fala no trabalho, no progresso, mais uma vez vale a pena a gente lembrar, ele fala de ação. Vamos agir no amor, na luz. E não é amanhã, é hoje, é já. É tendo paciência, é respirando fundo mesmo diante dos desafios, é construindo um caminho de fé. A fé precisa parar de sair do imaginário. A fé precisa parar de ser uma palavra simplesmente bonita, contemplativa. A fé precisa fazer parte do nosso dia a dia. Como diz o Evangelho, que pai que quer mal aos seus filhos? O pai que é o nosso bem. Então, se agimos de acordo com as prerrogativas aí da vida espiritual evoluída, né? Se nós conseguimos seguir as orientações do Mestre, naturalmente a nossa vida vai fluindo com todos os desafios que nós necessitamos. Como a gente disse, nós não viemos aqui a passeio. Então, as lições que a gente precisa vivenciar, elas serão dadas, serão colocadas no nosso caminho. Como que nós vamos abraçar tudo isso? Aqui, por me sentir entre amigos e como sempre estou presencialmente no Obreiros, eu sempre falo para vocês de coisas que eu realmente vivencio, porque não basta a gente olhar para as questões teóricas, elas são importantes, mas aquilo que a gente vivencia é fundamental. Eu vou falar para vocês de todo o coração, com toda a verdade. Um dos maiores presentes que o Pai me deu nesta encarnação foi uma grave doença. Foi, sem dúvida, uma oportunidade maravilhosa que o Pai me deu. É óbvio que naquele momento eu não tinha essa consciência. Mas hoje eu percebo o caminho, a trajetória que foi construída. E isso é muito, muito especial. Porque a gente consegue, através desta visão da vida espiritual, a gente consegue, através da fé, transformar aquilo que parecia um problema num aprendizado. Transformar momentos que poderiam ser de muita dor em luz, em oportunidade de união. Vamos olhar para as pessoas que estão na nossa volta, com quem convivemos. Elas são a nossa resposta para o que precisamos construir em nossa vida. Se elas nos dão desafios, que a gente aproveite esse desafio para crescer. Que a gente busque nesses relacionamentos, na nossa família, no nosso trabalho, em tudo que a gente vivencia, os pontos onde a gente precisa e pode crescer. Que a gente realmente tenha muita, muita coragem. Eu queria ler aqui uma passagem para vocês, deste capítulo do Evangelho. Eu grifei aqui para passar porque eu achei tão encantador que eu peço licença para ler, porque realmente é o Mestre nos trazendo as lições que a gente pensa, né? Então, quando ele nos fala que se a gente se ajuda, o céu vai nos ajudar, se a gente pede, a gente vai receber. Olha as orientações do Mestre. Pedi a luz que vos clareie o caminho,
e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Para mim, aqui está uma prece, né? E que, resumidamente, fala: vamos pedir, vamos nos entregar, que os céus irão providenciar o que necessitamos. Vamos nos entregar à vida espiritual. Vamos perceber que temos a construir. Aí vale muito a gente pensar o que pedimos. Muitas vezes temos pedidos específicos, que na verdade chego a dizer que nem são pedidos, beiram a exigências, a determinações. Queremos que Deus faça isso, que Deus faça aquilo. Queremos que a espiritualidade nos mostre o caminho, nos resolva os problemas, sem perceber que esses problemas são a chave para o nosso aprimoramento. Então, como é importante a gente perceber, vamos pedir luz, vamos pedir forças, vamos pedir a clareza, o entendimento, vamos pedir consciência sobre a vida espiritual, para que a gente possa caminhar de maneira produtiva, evoluindo sempre. Muitas vezes passamos aí tempos infinitos pedindo algo que não chega. Será que é este o momento? Será que é isto que irá me mostrar o caminho da evolução? A vida espiritual, ela nos mostra que aquilo que é terreno tem sim sua importância, sem dúvida, porque estamos aqui encarnados. Mas quanto precisamos de paz, quanto precisamos de entendimento, quanto precisamos valorizar essa vida espiritual, valorizar o tesouro que o Pai nos dá e que pode ser multiplicado e deve a todo momento, que é o tesouro da vida, que é o tesouro do amor. Aqui vale a pena a gente pensar sobre essa palavra, sobre o amor. O que estamos fazendo com ela? Será que estamos dando mais atenção, mais importância para as coisas terrenas do que para a geração desse amor, para a multiplicação do afeto? Se nós tivermos coragem de olhar para a nossa vida nesse momento, nós vamos perceber quantas oportunidades de amar, de perdoar, de compreender o Pai nos dá a todo momento. A todo tempo Ele está nos dando a chance de engrandecermos esse amor. As conquistas materiais fazem parte, mas essa conquista da luz, da caridade, do afeto, da união, e, acima de tudo, do perdão, elas comparam a pequenez das conquistas materiais. Então é muito importante que a gente faça essa reflexão constante. O que é que eu estou fazendo? Como que eu estou cuidando da vida? Qual o peso que eu dou para a vida material e para a vida espiritual? O que eu posso modificar para que eu me sinta mais feliz? Para que eu faça o outro feliz? O que eu posso
ceder, onde que eu posso rever minha atitude. Aqui vale aí ampliarmos um pouco a reflexão de quanto tempo a gente gasta tentando mostrar que a gente tem razão, né? Quantas brigas a gente enfrenta com a rigidez do nosso pensamento, com a nossa postura inflexível. Quando o Pai fala para que nós possamos construir essa vida, quando Ele nos mostra essa possibilidade de construirmos diariamente uma vida espiritual, Ele está nos dando a chance de nos aprimorarmos, de evoluirmos. E essa chance está em volta de nós, a todo momento. Vale a pena a gente insistir nesse aspecto do perdão. Mas por que o perdão? Porque ele é um presente para nós. Porque o perdão nos dá a chance de fortalecer os laços que estavam enfraquecidos. E nessa vida espiritual, onde o Mestre nos fala para agirmos, para trabalharmos, para progredirmos, tenham certeza, o perdão é sim um grande instrumento. Sem revermos nossas atitudes, sem revermos o impacto que nossa postura, nosso comportamento causa nas outras pessoas, nem sempre é fácil progredir. Então vamos ter a coragem, dentro da nossa reflexão, incluir a importância do perdão. Um outro aspecto abordado nesse capítulo do Evangelho é quando o Mestre fala: observai os pássaros no céu. O que será que ele quer nos dizer? Esses pássaros que voam, que desbravam aí nos céus, eles não precisam acumular tesouros. Eles vivem, eles seguem suas trilhas. Como disse, claro, estamos encarnados, precisamos da vida material, mas qual é o tesouro maior que nós estamos acumulando? Qual é o tesouro maior que nós queremos acumular? Precisamos sim de recursos mínimos, razoáveis, para vivermos adequadamente. Mas será que precisamos e que devemos olhar exclusivamente para a nossa vida material? Será que nossos esforços devem ser empenhados apenas para enriquecer materialmente? Não há tesouro que possamos levar, tesouro material que possamos levar para a vida espiritual. O que levaremos, sem dúvida, é aquilo que conquistamos aqui do ponto de vista moral. Os nossos avanços, o nosso progresso, tudo aquilo que foi galgado em direção ao nosso aprimoramento moral. Vale então percebermos o que estou fazendo para evoluir. Vamos lembrar que muitas vezes, quando guardamos aquelas mágoas, quando guardamos aqueles rancores, o arrependimento, a culpa, quando culpabilizamos o outro, estamos guardando um tesouro que nada irá nos trazer de bom. Vamos carregar em nossos corações, em nossas mentes, o tesouro que verdadeiramente transforma a nossa vida e das outras pessoas, que é o amor, que é a superação, que é o entendimento, que é a união. Se achamos que a vida nos traz desafios, problemas difíceis de serem encarados, problemas que nos fazem sofrer, vamos perceber que esses tesouros espirituais, que esses tesouros que podem ser multiplicados a todo momento, eles nos trazem a luz, eles nos trazem paz. Muitas vezes
acabamos aí por construir um dia de embates, de lutas, de ressentimentos. Por que não construirmos o nosso dia com generosidade, com a caridade, com compreensão, com união? Diante de tudo que estamos vivendo no momento, como é importante nós nos atentarmos para cada minuto que estamos vivendo, para cada atitude, para cada ação. Como é importante revermos nossas posturas. Como é importante aproveitarmos a oportunidade de reconstruir os laços. O Pai espera isso de nós. E naturalmente, quando agimos dessa forma positiva, quando agimos com amor, a vida nos traz as respostas. A vida nos mostra esse caminho de superação, de evolução. Cabe lembrarmos a todo instante, nós fazemos nossas escolhas. Nós podemos aproveitar cada situação, por mais desafiadora que seja, para entendermos o que o Pai espera de nós. É importante que a gente entenda que nada disso acontecerá de forma violenta, de forma impositiva. Toda essa construção no amor, na caridade, no bem, ela é gerada por atitudes de compreensão. E aqui vale também o destaque para uma frase muito interessante desse capítulo. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Essa frase também muito impactante desse capítulo faz com que a gente pense: não se faz caridade, não se ensina a caridade com obrigações e com agressividade, com imposições. A caridade e a fraternidade, elas são ensinadas pelo exemplo e elas contagiam. Por mais que estejamos diante de um desafio, de pessoas que nos desafiam, que testam a nossa fé, a nossa paciência, a nossa capacidade de suportarmos uma situação. E a gente lembre que são atitudes de caridade e de fraternidade que vão poder modificar a compreensão do outro. São palavras que não devem apenas ficar no pensamento, na idealização. Devemos agir de forma caridosa e fraterna, independente a quem estejamos nos dirigindo. Vamos lembrar em especial que o Mestre nos explica: não são os sãos que precisam de médico, são aqueles mais necessitados. Então que nós tenhamos a coragem de dedicar a nossa caridade, a nossa fraternidade àqueles que mais nos testam, àqueles que mais nos provocam. Que o Mestre Jesus esteja com todos, que Ele nos fortaleça nessa nossa jornada e que nos mostre aquilo que temos a aprender e a agir para que possamos construir uma caminhada de paz. Muito obrigada, meus irmãos. Nós agradecemos as palavras da Cristiane, sempre muito bem-vindas, sempre muito inspiradas. Ela busca, né, como ela já me falou, falar o que a gente precisa ouvir, e ela consegue isso com muita competência. A gente agradece isso, esse esforço dela, o estudo dela. E nós temos mais alguns minutos para pergunta. Eu acho que essa parte é bastante que enriquece bastante o nosso trabalho, né? Alguém está inspirado em fazer uma pergunta para enriquecer ainda mais esse trabalho?
Bom, se ninguém vai fazer a pergunta, eu vou fazer. Cristiane, como é que a gente sabe se o que a gente está buscando é algo bom ou não? Será que às vezes a gente não se equivoca em buscar uma coisa que não vai nos fazer bem? Como a gente sabe se isso é bom ou não, se de repente a gente está buscando uma coisa errada? Tem um elemento na nossa Constituição que é fundamental, que são as emoções. Né? Emoções e sentimentos. Se aquilo que eu estou buscando, se aquilo que eu estou vivendo está me trazendo boas emoções, bons pensamentos, se está fazendo bem a mim e aos outros, seja quem for que estiver na minha caminhada, com certeza vai gerar bons frutos. Se este não for um caminho definitivo, mas que enquanto eu passar por esse caminho, que eu possa entregar esses bons frutos. Agora, se esse caminho que eu escolhi gera angústia, amargura, infelicidade, prejudica, se é um caminho rígido, que não traz paz, já é um grande indicativo. É importante a gente lembrar que, às vezes, o Pai, ele nos proporciona situações que realmente não são tão duradouras, pensando na nossa concepção de tempo, mas trazem ensinamento. Então, é importante que a gente saiba, seja o que for que estejamos fazendo, por onde estivermos andando, que a gente possa produzir luz, amor, generosidade, dar bons exemplos, entregar de coração o que a gente tem de melhor, sem esperar, porque a gente tem esse hábito, né, de sempre, olha, mas eu fiz isso, como é que o fulano fez aquilo, né? Como é que a pessoa fez aquilo? É difícil a gente entender que cada um tem seu tempo. Então, se hoje eu estou devotando meu amor, minha compreensão, minha caridade a alguém, pode ser que esse nosso irmão leve um tempo para compreender. Mas não tem problema. Vamos entregar cada vez mais luz. A gente não se arrepende quando isso acontece. Porque quando a gente entra numa trajetória de produzir cada vez amor, de sorrir, de perdoar, de compreender, a gente vai começando a perceber que isso tem um impacto tão grande na nossa vida que a gente começa a se preocupar menos em ter razão, em conseguir resultados. Se eu conseguir sorrir para alguém, se eu conseguir acolher alguém aflito, se eu conseguir fazer uma prece que iluminou o dia de alguém, se eu conseguir respirar fundo antes de magoar, tudo isso está se transformando em luz. Será que eu respondi, Luciano? Para mim respondeu. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Nós temos mais alguns minutinhos aí para... Aproveitem aí para fazer uma pergunta para a Cristiane nos saudar com mais conhecimento, com mais ensinamentos para a gente aí. Fala para eles que não pode ficar quieto, senão eu começo a falar, hein, Luciano? Ah, então, mais 5 minutinhos, por favor. Que bom, Leonardo. Fico muito feliz, fico muito feliz. Tem alguns dias que parecem que quando a gente acorda, a gente encontra vários nós, né? Parece que a gente não entende direito qual é o recado que o Pai está nos dando. A gente pode olhar para esses dias e enxergar como se ele fosse uma montanha de problemas. E aí é muito importante que a gente perceba. Muitas vezes a gente consegue valorizar
demais esses problemas. Não que eles não existam, eles existem, são inquestionáveis. Mas é muito importante que a gente consiga focar nas soluções, buscar caminhos para aliviar esses nós, para ter mais paz. É importante que a gente tenha essa percepção. Muitas vezes passamos o dia todo alimentando os problemas, ao invés de alimentarmos as soluções. Então, quando o Pai nos dá a possibilidade de agirmos, que a gente haja com o coração tranquilo. A espiritualidade está cuidando de cada um de nós. Vamos seguir em frente. Vamos agir, vamos trabalhar, vamos entregar o nosso amor. Que os nós, pouco a pouco, vão se desatando. Muito importante que a gente tenha isso bem claro. O que eu estou alimentando? Minha angústia, meus problemas ou as soluções? Eu estou dando mais valor para os desafios ou para a força que o Pai me dá de resolvê-los, de enfrentá-los? Eu estou maximizando aí o meu medo ou a minha capacidade de enfrentar? Aqui vale, para finalizar, Luciano e meus amigos, algo que eu trabalhei ainda hoje com um grupo de jovens. É a diferença entre o medo, o pânico e a cautela. Vou dividir aqui com vocês. É muito interessante que, inclusive, quem despertou o meu olhar para isso foi o Mário Sérgio Cortella, filósofo. Ele fala: o medo nos dá aquela sensação de cuidado, nos mostra que temos que prestar atenção, que cuidar do nosso comportamento, das nossas atitudes. O pânico paralisa, ele impede que a gente adote as ações necessárias para resolvermos o que precisamos resolver, para nos protegermos. E aí vem o conceito de cautela, onde a gente vai ter cuidado, vai prestar atenção na vida, inclusive em tudo de bom que o Pai nos dá, para podermos caminhar com luz, com paz e sempre progredindo. Então, que a gente possa fazer essa reflexão e agir de forma cautelosa, mas nunca paralisante. A vida espiritual chama por nós para que a gente possa evoluir. Muito bom. Muito bom ouvir as palavras, ver tanta gente amiga, tantos rostos vibrando por aquilo que a gente busca aqui nessa casa, né? Que é a busca do amor, a busca do aprimoramento moral. Então nós temos agora as nossas vibrações, onde eu peço a todos que me acompanhem, vibrando pela Cristiane e por todos os espíritos amigos que a envolveram nesse trabalho. Vibremos por todos nós que estamos aqui nessa reunião buscando o caminho da luz, o caminho que leva ao nosso Pai Criador. Vibremos por nós para que nós possamos alcançar as pessoas que precisam da energia, do abraço e do amor de Jesus. Vibremos por aqueles que nos prejudicam, vibremos pelos nossos inimigos, para que eles possam, em breve, quem sabe, servir de espírito de guia, espírito protetor. Vibremos pela nossa casa que nos acolhe, a Casa Espírita Obreiros, que nos acolhe, que nos faz conhecer tantas pessoas bacanas que buscam a melhoria. Vibremos pelo nosso lar,
que é onde nós vamos colocar em prática os ensinamentos do curso da doutrina, das palestras e de todos os trabalhos que fazemos no Obreiro. Vibremos. Agradecemos por esse momento. Pedimos que Jesus amplie a nossa percepção, a nossa inspiração de todos esses trabalhadores do Obreiro que muito antes da nossa chegada já vão preparando o ambiente, preparando uma psicosfera onde nós possamos nos entender melhor e absorver tantos bons pensamentos. Graças a Deus. Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigada.